Olá a todos! Quando puder, clique no botão curtir se gostou do conteúdo. Isso significa muito para nós e ajuda esse canal a crescer. Além disso, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Compartilhe no WhatsApp. Se você é novo aqui, considere clicar no botão inscrever-se no canal Alienígenas e no sino de notificação para nunca perder nossos vídeos mais recentes. Deixem um comentário com feedback. Alienígenas. O governo dos Estados Unidos tem a prova de que pelo menos 3 grupos extraterrestres e em busca de domínio geopolítico estão em conflito uns com os outros atualmente no planeta. Agora que o governo americano confirmou que existem de fato objetos voadores não identificados nos nossos céus, que grandes cientistas e militares não conseguem explicar, muitos têm a esperança de que em breve seja revelado que esses objetos são de origem extraterrena. Mas se isso acontecer, o que ocorrerá em seguida? A intervenção pode, na verdade, ser positiva para os seres humanos progredirem. Seremos forçados a reescrever nossos livros de história? Artefatos extraterrestres estão sendo ignorados pelos acadêmicos. Nosso processo científico é imperfeito. O que existe eu vou dizer, chocante. Um acordo entre os Estados Unidos e os extraterrestres. Os encontros ocorrerão nas instalações militares relacionadas a um acordo mútuo. Este é o melhor documento que vazou. Isso é uma confirmação concreta de que o governo sabia disso e estava lidando com entidades e tecnologias extraterrenas. Isto é complexo. Estamos perto de uma revelação total do governo sobre os estranhos objetos testemunhados nos nossos céus? E se sim, nós descobriremos em breve que são, de fato, de origem extraterrestre? As descobertas são inegáveis. Não estamos sozinhos. Extraterrestres humanoides têm nos visitado desde o início. Por décadas, governos de todo o mundo têm investigado relatos de OVNIs. Mas como são conduzidos esses estudos secretos? Quem é convocado para analisar as evidências? E por que tantos desses governos negam que estudam OVNIs? Se um oficial sênior disser não fale sobre OVNIs, isso é uma ordem. E qualquer um que desobedecer essa ordem vai sofrer todo tipo de consequências adversas. Venha conosco descobrir como o governo investiga oficialmente objetos voadores não identificados e por que mantém tudo em segredo. Apesar de sempre negarem, governos de todo o mundo de fato estudam OVNIs. Eu entrei para o Ministério da Defesa do Reino Unido em 1985 e saí em 2006. O meu trabalho era pesquisar e investigar OVNIs. Eu estava meio indeciso quando entrei para o projeto. Por um lado, eu era bastante cético em relação a isso. Quando eu vi alguns casos extraordinários de detecção por radar, eu comecei a perceber que o meu ceticismo inicial tinha sido inapropriado. Praticamente toda cultura, inclusive a nossa Bíblia, diz: no princípio, Deus, no plural, criou os humanos de acordo com suas próprias imagens. Acredito profundamente em Deus, mas Deus é uma coisa gigantesca, espiritual, não é explicável. Na minha opinião, quando você lê a Bíblia, tudo ali é sobre extraterrestres. Quando você olha para muitas das mitologias em todo o mundo, vê que elas têm histórias de deuses que desciam dos céus. Sugerem que uma pista importante pode ser encontrada em um famoso versículo da Bíblia que muitas vezes é mal traduzido em muitas versões do livro de Gênesis. O capítulo 1, versículo 27, afirma que Deus criou o homem à sua própria imagem. Mas no hebraico original, em vez de sua imagem, está escrito nossa imagem. Deus disse em Gênesis que se faça o homem à nossa imagem. Bom,
Pergunte, quem é nossa? Quem são as outras pessoas lá? A palavra de Deus, em hebraico, é Elohim, e isso é no plural. Se você pesquisar o hebraico original em que a frase foi escrita, aí sim vai poder ver a verdade. Porque alguém veio e esse alguém alterou o nosso DNA para podermos nos tornar humanos e essencialmente nos deu mais inteligência. As evidências são esmagadoras de que existem extraterrestres em todo o universo e de que eles vêm aqui. Eu diria que a prova está aí e que tudo está a nosso favor. Os Estados Unidos têm a prova que essas naves de UAPs são fenômenos aéreos não identificados. As evidências são esmagadoras. Não estamos sozinhos no universo. Extraterrestres existem de verdade. Parte da teoria dos antigos astronautas é que o que nossos ancestrais extraterrestres queriam de nós é que fôssemos como eles. Eles queriam que alcançássemos as mesmas coisas que eles alcançaram. O objetivo era, milhares de anos no futuro distante, essa humanidade deveria ser capaz de construir naves espaciais para se espalhar pelo universo de novo. O governo dos Estados Unidos, entre outros, formou várias unidades investigativas de OVNIs que remontam à década de 40. Após uma onda sem precedentes de relatos de OVNIs em 1947, que inclui o famoso incidente de Roswell, os Estados Unidos criaram órgãos de investigação, o Project Sign, o Project Groot, e conduziu o projeto Livro Azul até ele ser cancelado em 1969. Em julho de 1947, as manchetes dos jornais diziam que um disco voador alienígena com corpos e tudo tinha caído num rancho em Roswell, Novo México. A Força Aérea Americana estava convencida de que o país estava sendo invadido por uma desconhecida tecnologia avançada. E no outono de 1948, um oficial militar teve um encontro imediato convincente demais para ser ignorado. Existe a possibilidade de que parte da nave tenha um sistema de propulsão, permitindo assim que o reator funcione como o permutador de calor e possibilitando a armazenagem de energia numa substância para uso posterior. E o que isso querem dizer? Todos nós temos hoje a ideia de que é possível que uma nave inteira, seja tanto o sistema de propulsão quanto o sistema da nave, ela pode até ir de um ponto ao outro, cruzando dimensões e linhas do tempo, e é a discussão do século XXI. E isso ocorreu na semana da descoberta dos corpos e da nave. Arquivo confidencial. Fargo, Dakota do Norte, 1º de outubro de 1948. O piloto veterano da Segunda Guerra Mundial, o tenente George Gorman, está pilotando seu P-51 Mustang da Guarda Aérea Nacional sobre Fargo numa noite tranquila. Ele encontra um objeto que tem 172 centímetros de diâmetro, iluminado. É uma bola de luz e está sobrevoando a cidade, assim como ele. Vários outros oficiais na base também veem a bola de luz. Eles a descrevem como brilhante e com bordas afinadas. Gorman obtém permissão para investigar o objeto não identificado. Ele decide interceptá-lo. O objeto começa a brincar com ele. Eles ficam se ultrapassando. Ele tenta persegui-lo, mas o objeto faz coisas que o piloto não consegue fazer. E de repente a nave acelera e desaparece. Ele estimou que esse objeto estava voando no mínimo a 800 km por hora, o que era incrivelmente rápido para a época. Eles estavam fazendo o que pode ser chamado de combate cara a cara no céu, perseguindo um ao outro. Após horas do incidente, oficiais chegam do Project Sign, o órgão oficial de investigação de OVNIs do governo dos Estados Unidos na época. Durante a entrevista, Gorman descreve a bola de luz como brilhante e com bordas triangulares. Não completamente redondo, mas levemente achatado. Então ele choca os investigadores ao afirmar que os movimentos do objeto não identificado eram tão específicos e receptivos que pareciam ter raciocínio por trás das manobras do OVNI. O relato dele foi considerado confiável, ele era um oficial confiável. Então o que era aquilo? Ninguém sabia. Ele só sabia que não tinha conseguido acompanhá-lo e que o objeto fazia coisas que ele nunca tinha visto. Após uma longa investigação e cobertura na mídia nacional, o Project Sign conclui que Gorman perseguia um balão meteorológico.
O incidente com o Gorman não foi um caso isolado. Vários exemplos na história mostram que pilotos de fato têm encontros com OVNIs. Depois de investigados, muitos casos realmente tinham explicações convencionais. Eu consegui explicar quando pessoas confundem luzes de aeronaves, balões meteorológicos, satélites, meteoros, dirigíveis, diversos objetos e fenômenos. Para cerca de 80% dos casos, eu fui capaz de dar uma explicação objetiva. A pergunta é, o que exatamente Gorman encontrou no céu sobre Dakota do Norte? Apesar das descobertas do Project Sign em 1948, especialistas na comunidade ufológica consideram o caso Gorman não resolvido. O programa ultra-secreto da NASA vai estudar estes objetos voadores não identificados. São evidências que não estamos sozinhos no universo. Os governos de todo o mundo tentam esconder a verdade sobre extraterrestres. Não dá mais para ficar calado. Os alienígenas nos visitaram no passado há milhares de anos. Os vídeos foram usados pelo Departamento de Defesa. Decidiram retirar os sigilhos. Tudo por causa do vazamento de vários vídeos que começaram a ser gravados por militares por volta de 2004. E começaram a identificá-los. Antes, eles eram chamados de OVNIs, ou UFOs. E agora, a nomenclatura foi alterada do ponto de vista militar. E essa nomenclatura passou a ser conhecida como UAP ou FUNI. E, de um jeito ou de outro, o público estadunidense começou a se preocupar com esses vídeos. De tal forma que acho que foi uma pressão de uma parte do público em geral para que o Pentágono aceitasse. São vídeos filmados pelos militares e reverteu essa situação que permanecia esquecida há muitos anos. Muitos especialistas agora olham os documentos e dizem, bem, eles não estavam realmente fazendo seu trabalho como investigadores. Eles estavam recolhendo esses relatos, analisando e praticamente rejeitando-os um de cada vez. Balão meteorológico aqui, gás de pântano lá, o planeta Vênus ali. Eles estavam rejeitando completamente tudo o que analisavam. Muitas vezes, investigações oficiais do governo sobre OVNIs são classificadas como confidenciais. E a história mostra que elas também podem ser influenciadas por agendas políticas e análises controversas. Mas e os relatos de OVNIs que têm evidências concretas, testemunhas confiáveis e dados corroborados? Incentivar os pilotos de voos comerciais a virem a público com suas histórias pode finalmente fornecer provas cruciais de que as aeronaves civis realmente se encontram com UAPs em nossos céus. O trabalho de Nick Pope para o Departamento Ufológico Britânico deu a ele conhecimento interno dos mais raros tipos de encontros com OVNIs. Cerca de 5% dos casos eram classificados apenas como casos desconhecidos. Mas, claro, desconhecido não tem necessariamente o significado conhecido popularmente, que é extraterrestre. Mas também não podíamos ignorar essa possibilidade. Desconhecido significa desconhecido, nada mais, nada menos. Diariamente eles encontravam objetos voadores não identificados, mas já estava muito perigoso porque eles os fechavam, eles os seguiam. Mas com a câmera FLIR, eles detectaram esses objetos que estavam a 80 mil pés, ou seja, 24 quilômetros de altura. E o objeto caiu rapidamente e estava a 3 mil metros de altura. E depois ainda mergulhou na água, saiu e ressurgiu. Há um grande histórico de avistamento de OVNIs. E sua ameaça óbvia à aviação está se tornando cada vez mais evidente. À medida em que mais pilotos civis vão a público para relatar seus encontros com fenômenos aéreos não identificados, será que descobriremos que tais incidentes ocorrem com muito mais frequência do que poderíamos imaginar? E nesse caso, será que a revelação desses incidentes também nos deixará um passo mais perto de descobrir a verdade sobre quem ou o que tem ocupado nosso espaço aéreo há milhares de anos? Estamos criando um banco de dados sobre o que está acontecendo em nossos céus. E é por isso que acho que a NASA está assumindo a liderança nesse assunto. Eupen, Bélgica, 29 de novembro de 1989. Uma série de OVNIs triangulares aparece no céu.
Objetos triangulares apareciam sobre a Bélgica, apareciam por todos os lugares. Muitas pessoas descreviam os triângulos pretos, que são conhecidos hoje como naves pretas triangulares, com várias luzes na base. 30 grupos de testemunhas e 3 diferentes grupos de policiais supostamente veem triângulos pretos no céu sobre a Bélgica. Oficiais interrogam as testemunhas buscando qualquer informação que pudesse levar a uma explicação racional. Mas ao longo dos meses seguintes, o avistamento inicial se torna uma onda com mais de 1.000 avistamentos relatados de novembro de 1989 até o fim da primavera de 1990. A reação da Força Aérea Belga foi acionar aeronaves para perseguir os objetos. Sempre tínhamos especialistas para analisar as coisas detalhadamente para nós, para olhar fotos ou vídeos. E claro, a outra grande parte das investigações de OVNIs era o radar. Tínhamos caças F-16 de alta tecnologia. Eles perseguiam aqueles objetos, eles interagiam, faziam contato visual. Eles eram detectados por radar. E isso continuou por um bom tempo. As evidências são chocantes. Algo está aparecendo no céu. O governo belga é forçado a investigar. Mas como? Eu sempre tentava incluir especialistas nas nossas investigações, fossem eles civis ou militares, para que eles dissessem primeiro, alguma coisa foi rastreada por radar? E segundo, se sim, o que podiam nos dizer a respeito? Então, o que eu tentava fazer era correlacionar isso com alguma coisa que eu conhecia ou podia descobrir em termos de atividade aérea, fenômenos astronômicos, etc. Então eu tentava analisar trajetórias de voos e analisava também exercícios militares. Mas as pessoas estão se perguntando por que a NASA? Por que não a agência de aviação? Será que isso está relacionado ao fato de a NASA ter começado a estudar OVNIs? Ou talvez isso seja uma indicação e um indício intrigante de que muitos dos incidentes mais importantes acontecem, na verdade, na atmosfera superior, que está no nosso caminho até o espaço. Eu não sei, mas de certo modo, essa não é a questão. A questão é que agora nós temos um ambiente bem mais receptivo, no qual os pilotos podem finalmente vir e falar sobre os OVNIs que eles estão vendo com uma frequência realmente muito grande. Em 30 de março de 1990, mais de 4 meses após o avistamento inicial, uma base da OTAN perto de Glons, a sudeste de Bruxelas, detecta um objeto desconhecido por radar. 2 caças F-16 são enviados para interceptar e identificar um objeto voador desconhecido. Um dos caças consegue confirmação por radar por alguns segundos e relata que o objeto tem forma de diamante. Radar não é uma ciência exata. Alguns retornos são melhores que outros. Então, essa é uma grande parte. Uma parte importante de todas as investigações de OVNIs. Não só do projeto do governo britânico, mas do projeto Livro Azul de todo o mundo. Muitos céticos perguntam se esses triângulos apareceram em toda a Bélgica, onde estão as fotografias. Muitas testemunhas tiraram fotos, mas as imagens são borradas e escuras, levando um especialista a considerar que os triângulos estavam usando uma forma sofisticada de radiação infravermelha. Mas talvez essa imagem de um triângulo negro capturada em vídeo filmado durante a onda belga seja o suficiente para justificar a investigação sem precedentes do governo. O governo belga foi, na verdade, bem responsável. Eles trataram essas coisas como verdadeiras. Eles pediram a ajuda do público e de ufólogos para investigar o que eram aquelas coisas. A onda belga de OVNIs é um importante e raro exemplo de cidadãos, especialistas, oficiais do governo e investigadores independentes de OVNIs colaborando e analisando evidências conjuntamente. Se você tivesse que revelar algo tão surpreendente como o fato de sabermos que ETs existem e que eles nos visitaram, essa seria uma boa maneira de apresentá-los às pessoas. Não ficaria surpreso se as revelações continuassem chegando. Depois de décadas de negação, ofuscação e ocultação de arquivos, a inteligência militar dos Estados Unidos finalmente confirmou, nos últimos anos, o que as pessoas já suspeitavam: que o Pentágono possui provas de UAPs que simplesmente não consegue explicar. Serão estas revelações a peça que falta e que irá alterar toda a compreensão humana? Ou será mais uma informação falsa proveniente de fontes oficiais?
Por que o Pentágono está divulgando e confirmando esses vídeos? Por que organizações que normalmente são cheias de segredos revelaram informações? E por que a comunidade de inteligência admite que não sabe o que são? A audiência da Câmara sobre fenômenos aéreos não identificados envolve testemunhas especialistas em suas áreas e, além disso, tiveram encontros diretos, o que torna seus depoimentos particularmente convincentes. Mas isso também mostrou um pouco de fé de que eles sabiam o que estavam fazendo, que eles iam fazer a verdade vir à tona e tentar desvendar esse mistério ufológico. 2 elementos separam isso da grande maioria dos outros relatórios sobre o UAPs. Primeiro, os relatores são pilotos e experientes. Em segundo lugar, temos muitos dados de instrumentos e sensores que não tínhamos antes. Nossos especialistas concordam que algo inacreditavelmente interessante está acontecendo. Mas depois de manter esses vídeos guardados durante anos, por que é que o famoso e secreto Pentágono está subitamente tão acessível? A verdade é que eles ficaram sem saída. O Congresso estava pressionando o Pentágono porque vídeos e relatórios vazaram. Na verdade, se acreditarmos no testemunho recente, então os vídeos lançados representam apenas uma pequena fração de todos os encontros com UAPs. À medida que testemunhas confiáveis relatam mais avistamentos e mais pessoas têm acesso a câmeras e mídia instantânea, o governo aproveitou a oportunidade para tentar controlar a narrativa dos UAPs. Agora existe uma legislação nos Estados Unidos que exige provas de tecnologia de origem não humana. E não estão medindo esforços. Essas leis estão perguntando: alguém do governo sabe o que você tem? E eles estão sendo cada vez mais obrigados a nos contar. Com o Congresso controlando o orçamento de 877 bilhões de dólares, os militares não têm outra opção senão obedecer. Se não estiverem mentindo, as fontes oficiais provaram ser limitadas. Confiar plenamente em qualquer narrativa governamental é um erro de julgamento. Apesar de milhares de avistamentos, registros de radar, evidências em vídeo e fotografia, quase 30 anos depois o mistério continua sem explicação. Quando você vê triângulos pretos ou ouve sobre uma onda, é impossível não pensar, será que isso é potencialmente um campo de testes? Eles eram americanos? Eram de tecnologia estrangeira que podia representar uma ameaça a eles? Ou eram de outro lugar? Nas últimas 7 décadas, governos de todo o mundo investigaram centenas de relatos de OVNIs e encontros imediatos. Muitas vezes sob uma névoa de sigilo. Mas apesar de oficialmente negar a existência de OVNIs, até hoje muitos cidadãos não estão convencidos. Todo ano, quando eu estava trabalhando no projeto de OVNIs, eu devo ter recebido 200 ou 300 relatos de OVNIs e cada um deles teve que ser investigado devidamente. Arquivo confidencial. O disco voador no aeroporto O'Hare. Chicago, Illinois, 7 de novembro de 2006. Algo estranho aparece sobre um dos aeroportos mais movimentados do país. Novembro de 2006, 4h15 da tarde, um objeto aparece sobre o aeroporto O'Hare. As operações aéreas são desativadas por um tempo por causa do objeto. Aquela nave sobrevoa o aeroporto. As pessoas vêm e gravam. Mas a coisa fica flutuando lá. Mas o que era? Muitas testemunhas descrevem o objeto como um disco cinza em rotação em forma de frisbee. Ele era arredondado, por falta de um termo melhor, um tipo de disco voador, uma espaçonável nave. E as pessoas estavam olhando aquilo e... então, de repente, o objeto sobe verticalmente e abre um espaço entre as nuvens. O incidente é testemunhado pela tripulação, pilotos, passageiros e equipe da companhia aérea. As operações foram canceladas por um tempo, mas além disso, não tivemos tempo de enviar aviões, não tivemos tempo de reagir direito, estávamos em choque. Mas muitos relutam em ir a público e relatar o que viram. Você tem que ficar amigo deles, ou ao menos mostrar empatia, ser receptivo, tranquilizá-los, se eles estiverem preocupados com não serem levados a sério ou com medo de estarem perdendo tempo. Um OVNI, é o que eu acho que era. Eu digo, isso aconteceu, é inegável. E o Chicago Tribune, para ser justo, acho que colocou isso na primeira página. Então a mídia sabia que havia uma história aqui. O OVNI em O'Hare recebe atenção da mídia em todo o país. Mas a Administração Federal de Aviação, a agência governamental que supervisiona a segurança nacional do espaço aéreo, se recusa a investigar.
Eu acho que por medo de serem ridicularizados, tanto a companhia aérea quanto a Administração Federal de Aviação, meio que encerraram tudo isso e disseram, olha, isso não aconteceu. Muitas pessoas viram. Sabe, não dá para dizer que não aconteceu. Aconteceu. Autoridades concluem que, devido às densas nuvens baixas naquele dia, as condições eram perfeitas para anomalias atmosféricas. Deram uma explicação cética sobre um fenômeno meteorológico. O que quer que tenha sido visto sobrevoando o aeroporto O'Hare até hoje continua sem explicação. Se há uma coisa voando num espaço aéreo tão restrito, bem, é algo que deve ser levado a sério, você acreditando nisso ou não. Por ter estudado OVNIs durante anos no Reino Unido, Nick Pope sabe que as investigações são frequentemente abandonadas devido à falta de dados. Em cerca de 15% dos dados havia informação insuficiente, poucos dados para realmente se chegar a uma conclusão definitiva. Seria essa a razão pela qual a FAA não investiga relatos de OVNIs? Porque eles não se importariam com a presença de um OVNI. Não significa que é alienígena, mas significa que é uma ameaça. Então, precisamos perguntar, será que eles estão acobertando seus interesses? Apesar das muitas evidências provando o contrário, muitos governos alegam que não investigam OVNIs. Mas aqueles que testemunharam fenômenos inexplicáveis no céu e muitos na mídia escolhem acreditar o contrário. Em 2011, o Huffington Post questionou o Pentágono sobre uma passagem específica do Manual da Força Aérea dos Estados Unidos. O Manual da Força Aérea 10.206 tinha uma seção sobre como os pilotos da Força Aérea dos Estados Unidos deveriam relatar avistamentos de OVNIs. Todos os pilotos da Força Aérea dos Estados Unidos foram instruídos e ordenados a relatar qualquer OVNI, qualquer objeto voador não identificado que eles vissem. E isso estava registrado por anos. Apenas alguns dias após o inquérito, a passagem foi deletada. Dentro de 24 horas dessa grande cobertura da mídia perguntando ao Pentágono sobre esse manual, ele foi completamente reescrito e alterado. E o capítulo inteiro sobre OVNIs foi totalmente removido. Há alguns motivos pelos quais as Forças Armadas são muito sigilosas em relação a OVNIs. Primeiro, as Forças Armadas são inerentemente uma organização sigilosa. A posição padrão é sempre, não diga nada, a não ser que absolutamente precise. Eles iam colocar o enfoque e mostrar, sem margem para dúvidas, que pilotos da Força Aérea deveriam relatar qualquer objeto voador não identificado que vissem. O segundo ponto é que, como uma organização hierárquica, é até muito fácil reprimir isso. Porque se um oficial sênior disser não fale sobre OVNIs, isso é uma ordem. E qualquer um que desobedecer vai sofrer todo tipo de consequências adversas. E é por isso que durante anos as Forças Armadas conseguiram manter muito disso como confidencial. Oficiais do Pentágono alegam que foi uma coincidência a passagem ter sido deletada na época do inquérito. Porque eles insistem em mentir que não estão interessados em nada relacionado a OVNIs. E em preto e branco, sob a lei da liberdade de informação, você consegue provar o absoluto contrário? Talvez nunca saibamos exatamente que tipos de fenômenos ufológicos governos de todo o mundo investigaram. Essa não é uma área que eu posso discutir com grande detalhe, porque ainda estou cercado pela lei dos segredos oficiais do Reino Unido. O que posso dizer é que, através de documentos, aqueles que estão no governo têm uma boa ideia do tipo de coisas que estão por aí. A pergunta é, o que exatamente existe lá fora? Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vem a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra.
Se você gostou deste vídeo em mais um Alienígenas, nós realmente apreciamos seu apoio. Por favor, se inscreva no canal Alienígenas. A sua participação é muito importante. Prometemos trazer a você conteúdo mais interessante e envolvente. Muito obrigado por fazer parte da nossa comunidade e pela sua participação. Seu apoio nos faz continuar, e não poderíamos fazer isso sem você. Lembre-se de que cada curtir, compartilhar e inscrever-se ajuda muito a alcançar mais pessoas. Vamos continuar a construir esta comunidade juntos. Obrigado mais uma vez pelo seu apoio inestimável. Até a próxima.